Você já foi expulsa da sua própria casa? Já ouviu seu genro gritar que você não tem onde cair morta, enquanto pisava no chão que seus suados 280 mil compraram há 15 anos? Eu sim. E posso te contar exatamente como transformei essa humilhação na vingança mais doce que uma mulher de 70 anos pode saborear. Meu nome é Sebastiana Ferreira da Silva, mas todos me chamam de Dona Tiana. Tenho 72 anos agora, em 2025. E durante muito tempo, deixei as pessoas acreditarem que eu era apenas uma viúva pobre vivendo de favor na casa da filha. Uma história conveniente. Uma mentira necessária. E a arma perfeita para quem subestimam o poder de uma idosa mineira com 2,3 milhões escondidos na conta bancária. Daniel Santos, meu ex-genro. Porque sim, é ex-genro agora. Achava que era o dono da casa onde eu morava. Achava que me sustentava. Achava que podia me tratar como um animal abandonado que alguém trouxe para casa por pena. Durante 8 anos, esse homem de 42 anos me olhava com nojo. Falava da velha encostada na mesa de jantar. Reclamava que eu gastava água demais no banho, que comia demais, que o ventilador da minha sala ficava ligado tempo demais. Mas Daniel não sabia, ninguém sabia, que cada tijolo daquela casa foi pago com dinheiro meu. Cada parcela do financiamento saiu da conta que eu dividia com meu falecido marido, José Ferreira. Não sabia que a velha encostada tinha 3 apartamentos alugados em Belo Horizonte e uma poupança que crescia silenciosamente enquanto ele gritava sobre contas de luz. Vocês querem saber por que escondi isso? Por que uma mulher financeiramente independente fingiu ser dependente durante tantos anos? A resposta é simples. Porque no Brasil, idoso com dinheiro vira alvo. Vira ATM humano para filho, genro, sobrinho, qualquer parasita que apareça com história de dificuldade. Eu vi isso acontecer com amigas minhas. Até quinta-feira, 23 de março de 2023. O dia em que Daniel Santos cometeu o erro fatal de revelar quem realmente era. Era 12h40. Eu estava temperando feijão tropeiro quando ele entrou na cozinha como um furacão. Sem bom dia, sem licença. O cabelo grudento de gel brilhando, a camisa polo rosa-choque que minha filha Márcia tinha comprado para ir no shopping. O cheiro de cerveja já escapando pelos poros, mesmo sendo hora do almoço. Sebastiana. Minha mão parou no meio do movimento. A colher de pau ficou suspensa sobre a panela fumegante. Mas não falei nada. Em 70 anos de vida, você aprende que às vezes o silêncio é a arma mais afiada que existe. Ouviu? Ele bateu a mão na bancada de mármore, aquela mármore que eu paguei. Hoje, Sebastiana. Foi nesse momento que algo gelado e calculista nasceu dentro do meu peito. Não foi raiva. Raiva é quente, impulsiva. Foi uma frieza cirúrgica, uma clareza absoluta sobre o que precisava ser feito. Olhei para Daniel. Realmente olhei, pela primeira vez em anos. Vi um homem de 1,80 m achando que intimidava uma senhora de 1,55 m. Vi um parasita que não sabia que estava tentando expulsar o próprio hospedeiro. Vi um idiota que acabara de assinar sua sentença de morte social. Tá bom, Daniel. Minha voz saiu calma, quase submissa. Você quer que eu saia hoje? Ele piscou surpreso. Esperava gritos, lágrimas, súplicas. Não a concordância serena de quem acabara de encontrar a motivação perfeita para uma vingança que levaria 2 anos para amadurecer. É isso mesmo. Ele gaguejou um pouco. Márcia concorda. A gente precisa do seu quarto para... do escritório. Mentira. Eu sabia que era mentira. Mas naquele momento deixei Daniel acreditar que havia vencido. Deixei-o saborear a sensação de poder sobre uma velha indefesa. Porque muito em breve ele descobriria o que acontece quando se mexe com uma mineira que construiu um patrimônio tijolo por tijolo. Desliguei o fogão, tirei o avental e comecei a planejar, que Belo Horizonte já viu, para entender minha vingança. Vocês precisam conhecer a Sebastiana, que eu era antes de Daniel. Vou destruir minha máscara. Uma mulher que passou 45 anos fingindo ser menor do que realmente era. Nasci em 1953, no bairro da Lagoinha, filha de comerciante. Meu pai, Antônio Ferreira, vendia tecidos na Rua dos Caetés e sempre dizia: Tiana, mulher inteligente não mostra as cartas na primeira jogada. Aos 18 anos, casei com José Ferreira, um eletricista que tinha o sonho de montar a própria empresa. Sonho que eu ajudei a realizar. Enquanto José suava nas instalações elétricas de Belo Horizonte, eu cuidava da parte administrativa. Fazia as contas, negociava com fornecedores, controlava o fluxo de caixa. Em 10 anos, a JNS Elétrica tinha 15 funcionários e contratos com construtoras da região metropolitana. Mas na certidão da empresa, só o nome de José aparecia.
Era assim nos anos 80. Mulher ficava nas sombras. Quando José morreu em 2010, de infarto fulminante aos 62 anos, herdei um patrimônio que ninguém imaginava. 3 apartamentos de 2 quartos no bairro Floresta, todos alugados. A casa própria no bairro Padre Eustáquio, quitada. E 1,8 milhão em aplicações que José fazia com o dinheiro da empresa vendida em 2008. Mas eu não contei isso pra ninguém. Nem pra Márcia. Minha filha única sempre foi, como posso dizer, influenciável. Bonita, carinhosa, mas sem o tino comercial do pai, ou a astúcia da mãe. Casou aos 28 com Daniel, um vendedor de seguros que falava bonito e prometia mundos e fundos. No começo, até gostei dele. Parecia trabalhador, respeitoso. A primeira bandeira vermelha apareceu 3 meses depois do casamento, em 2015. Daniel começou a fazer brincadeirinhas sobre idosos. Dona Tiana, a senhora não vai virar uma daquelas velhinhas chatas, né? Ou então, Márcia, sua mãe podia arrumar um hobby, ficar o dia todo em casa incomoda. Mas eu engoli, porque Márcia parecia feliz, porque Daniel era charmoso com ela. Porque, francamente, ter alguém para dividir as responsabilidades da casa não era ruim para uma viúva de 57 anos. Então veio a proposta. Dona Tiana, que tal a senhora vir morar com a gente? Assim não fica sozinha. É 2016, eu estava com 63 anos, e a ideia parecia razoável. Daniel até ajudou com a mudança, carregou minhas caixas sorrindo. O que eu não esperava era a transformação gradual. Primeiro, foram os comentários sobre colaborar com as despesas. Depois, as reclamações sobre eu assistir televisão na sala, durante os programas que ele queria ver. Em seguida, a sugestão de que eu ajudasse mais na limpeza, já que não trabalhava mais mesmo. Durante 7 anos, fui me tornando a hóspede indesejada na minha própria casa. A velha que comia a comida comprada por eles, que usava a internet paga por eles, que ocupava espaço no carro deles. Daniel criou essa narrativa tão convincentemente que até Márcia começou a acreditar. Mãe, você podia ser mais grata, ela dizia quando eu reclamava de algum abuso do marido. Daniel não é obrigado a te sustentar. Sustentar. Essa palavra me doía fisicamente. Porque toda vez que Daniel pagava conta de luz, eu transferia 200 a mais para a conta da Márcia, para ajudar com as despesas. Toda vez que ele reclamava do meu gasto com remédios, eu depositava 300 extras. Durante 7 anos, coloquei 86 mil da minha própria conta para colaborar com os custos da casa que eu já havia quitado. Mas eles não sabiam disso. Ninguém sabia. Eu havia criado a personagem perfeita. Sebastiana, a viúva dependente. Uma mulher que precisava da generosidade dos mais novos para sobreviver. Uma coitadinha que devia gratidão eterna ao genro bondoso que a acolheu. Até o dia em que Daniel decidiu que mesmo essa versão diminuída de mim era demais para ele tolerar. O momento exato em que tudo mudou foi quando ouvi Daniel conversando no WhatsApp com alguém, pensando que eu estava dormindo. Era domingo, uma semana após a expulsão. Eu estava, temporariamente, numa pensão do bairro Floresta, ironia divina, a 2 quadras do meu apartamento alugado, que Daniel não sabia que existia. Tinha voltado para pegar mais roupas, usando a chave que guardei em segredo durante anos. Daniel estava na varanda, de costas para casa, falando alto no viva voz. A voz do outro lado era familiar. Rodrigo, primo dele, aquele que sempre aparecia nos churrascos falando sobre investimentos mirabolantes. Cara, você foi muito esperto expulsando a velha, dizia Rodrigo. Agora pode finalmente vender essa casa e quitar os empréstimos. Meu sangue gelou. Que empréstimos? Pois é, mano. Daniel ria. A Márcia nem desconfia que peguei 150 mil usando a casa como garantia. Quando a documentação chegar, ela vai achar que é só burocracia do banco. E o dinheiro do jogo, conseguiu cobrir? Quase tudo. Só faltam uns 80 mil, mas com a venda da casa sobra dinheiro até para a lua de mel nova que prometi para Márcia. Ela tá achando que é para recomeçar depois de tirar a sogra de casa. Eles irão juntos. Daniel continuou. O melhor é que a velha realmente acreditou que não tinha onde morar. Saiu chorando com 2 malas, coitada. Agora deve estar em algum abrigo, ou dependendo da caridade dos outros. Mas e se ela tentar voltar? Voltar como? A casa é minha e da Márcia. E mesmo que fosse dela, que não é, o que uma velha de 70 anos ia fazer? Me processar? Com que dinheiro? Nesse momento, a frieza que havia nascido uma semana antes se transformou em algo muito mais perigoso. Determinação absoluta. Daniel não apenas me havia humilhado. Ele havia usado minha casa como garantia para empréstimos que minha filha nem sabia que existiam. Estava planejando vender meu imóvel
para pagar dívidas de jogo que contraiu nas costas da própria esposa, e ainda ria da minha suposta desgraça. Pior, Márcia estava sendo enganada também. Minha filha, que eu amava apesar de tudo, estava casada com um jogador viciado que forjaria documentos para roubar o teto da própria família. Subi para o meu antigo quarto, em silêncio. As paredes ainda tinham as marcas dos meus quadros, os furos dos parafusos onde ficavam minhas estantes. O cheiro do meu perfume. Natura humor. Ainda impregnava o ar. Este era meu espaço. Minha casa. Meu patrimônio. Abri a gaveta da cômoda, onde guardava documentos, sem importância. Pelo menos era assim que Daniel os via. Certidão de nascimento, carteira de identidade, alguns papéis velhos. Mas no fundo, dentro de um envelope amarelado, estava o que eu precisava. A escritura original da casa, em meu nome e do José, datada de 2008. Peguei também a pasta que ficava dentro do guarda-roupa. Extratos bancários dos últimos 5 anos, comprovantes de depósitos, declaração de bens atualizada. Toda a evidência de que Sebastiana Ferreira da Silva não era uma velha dependente, mas a legítima proprietária de um patrimônio que Daniel nem sonhava que existia. Quando desci, eles ainda estavam rindo na varanda. Márcia havia chegado do salão e se juntado à conversa. Ouvi minha própria filha dizer: ainda bem que consegui me tirar a mamãe daqui. Ela estava ficando muito teimosa mesmo. Foi o último pedaço do meu coração que se partiu antes de endurecer completamente. Saí pela porta da frente sem fazer ruído. Caminhei até a pensão carregando não apenas minhas roupas, mas a certeza absoluta de que Daniel Santos havia acabado de declarar guerra contra a pessoa errada. Naquela noite, sozinha no quartinho alugado, abri meu notebook. Sim, eu tinha notebook. Conta no Instagram e sabia usar o WhatsApp melhor que mim. Sabia usar o WhatsApp melhor que muito jovem. E comecei a pesquisar advogados especialistas em direito imobiliário. A vingança havia oficialmente começado. Eu estava sentada no escritório do Dr. Milton Rocha às 8 da manhã. Milton era advogado da família há 20 anos. Ele mesmo havia cuidado da papelada quando José morreu. Um homem sério, cabelos brancos bem cortados, que ainda usava terno mesmo no calor de março, em Belo Horizonte. Dona Tiana, ele disse, folheando a escritura que eu trouxe. Essa documentação comprova que a senhora é a única proprietária viva do imóvel. Mas me explique essa história dos empréstimos. Contei tudo. A expulsão, a conversa que escutei, os planos de Daniel. Milton franziu o senho e fez algumas anotações. Vou precisar de mais detalhes sobre esses empréstimos. Se ele realmente usou uma casa que não pertence a ele como garantia, estamos falando de crime contra o patrimônio. Mas primeiro preciso confirmar os valores e as instituições envolvidas. Era isso que eu queria ouvir. O que o senhor precisa que eu faça? Por enquanto, nada. Continue fingindo que está vulnerável. Não dê nenhuma pista de que descobriu os planos dele. Enquanto isso, vou investigar a situação financeira do seu genro através dos canais legais. Saí do escritório com uma sensação estranha. Pela primeira vez em uma semana, eu não estava agindo sozinha. Tinha um aliado. Alguém que entendia que Daniel havia cruzado uma linha que não deveria ser cruzada. Mas eu não podia depender só do Milton. Precisava de mais informações. De volta à pensão, liguei para Célia, minha comadre de 40 anos e fofoqueira profissional do bairro. Célia conhecia todos os segredos de todas as famílias no raio de 5 quarteirões. Oi, Célia, é a Tiana. Você soube que eu saí de casa? Ai, comadre. A voz dela ficou cheia de pena fingida. Soube sim. Que tristeza, né? Mas olha, talvez seja melhor mesmo. Esse Daniel, eu sempre achei ele meio esquisito. Pronto. Era exatamente a abertura que eu precisava. Como assim, comadre? Ah, você não sabia? Ele anda frequentando umas casas de apostas ali na Antônio Carlos. O seu Geraldo, que tem aquela oficina na esquina, falou que viu ele várias vezes saindo de lá com cara de quem perdeu dinheiro. Apostas. Claro, isso explicava os 80 mil que ele ainda devia. E tem mais, Tiana. A Marlene, aquela que trabalha no banco, comentou que ele andou fazendo uns papéis estranhos, pedindo segunda via de escritura, essas coisas. Segunda via da escritura, para forjar documentos e conseguir os empréstimos. Conversei mais 20 minutos com Célia, colhendo informações. Daniel havia mentido para Márcia sobre uma promoção no trabalho. Na verdade, ele estava sendo pressionado pelos supervisores por baixo desempenho. As apostas começaram como diversão nos fins de semana e evoluíram para vício durante a pandemia. Desliguei o telefone e fiz uma lista mental. 1. Daniel estava viciado em jogos há pelo menos 2 anos. 2. Contraiu empréstimos ilegais, usando documentos forjados. 3.
Mentia sistematicamente para Márcia sobre finanças 4. Planejava vender minha casa para cobrir dívidas 5. Márcia não sabia de nada disso. Era informação suficiente para começar, mas eu precisava de provas. Não bastava saber, precisava documentar. Na terça-feira, coloquei meu plano em ação. Liguei para Márcia no horário do almoço. Usei o tom mais submisso e arrependido que consegui. Filha, eu queria me desculpar pelo que aconteceu. Sei que vocês estavam certos. Eu estava sendo teimosa mesmo. Ah, mãe. A voz dela amoleceu imediatamente. Você não precisa se desculpar. É que o Daniel tá muito estressado com o trabalho, sabe? Às vezes ele fala mais do que devia. Eu entendo, filha. Mas será que eu podia passar aí pra pegar umas coisas que esqueci? Prometo que não vai incomodar. Claro, mãe. O Daniel só chega às 7. Vem umas 3 da tarde. Perfeito. Às 3 em ponto, eu estava na minha ex-casa com uma missão muito específica. Márcia me ofereceu café, conversamos sobre amenidades, e quando ela foi ao banheiro, eu agi. Daniel tinha um pequeno escritório no que antes era meu quarto de costura. A mesa estava cheia de papéis, alguns organizados, outros jogados de qualquer jeito. Em 5 minutos de busca discreta, encontrei o que precisava: extratos bancários, comprovantes de empréstimos e, jackpot, conversas do WhatsApp impressas sobre apostas online. Fotografei tudo com meu celular. Documentos que provavam empréstimos de 150 mil, dívidas de cartão de crédito de 95 mil, e mensagens que mostravam apostas diárias de valores absurdos. Quando Márcia voltou, eu estava sentada no sofá, folheando uma revista antiga. Achou suas coisas, mãe? Achei sim, filha. Obrigada. Saí de lá com mais do que coisas pessoais. Saí com evidências suficientes para destruir a vida de Daniel Santos. A investigação de Milton rendeu frutos na sexta-feira da mesma semana. Ele me ligou às 9 da manhã, com uma voz que misturava indignação profissional e satisfação pessoal. Dona Tiana, precisa ver aqui urgente. Descobri coisas sobre seu genro que vão deixar a senhora, digamos, muito interessada. No escritório, Milton espalhou uma pilha de documentos sobre a mesa, como se fosse um detetive apresentando evidências de crime. Primeiro, Daniel Santos contraiu 3 empréstimos nos últimos 8 meses. Banco do Brasil, 150 mil. Financeira Crefisa, 85 mil. E um agiota que opera no Mercado Central, 40 mil. Meus olhos se arregalaram. Agiotas? Sim, e aqui fica interessante. O empréstimo do Banco do Brasil foi garantido com a escritura da casa. Só que Milton sorriu pela primeira vez desde que o conhecia. A escritura que apresentou é uma cópia adulterada. Ele apagou o nome da senhora e colocou apenas o nome dele e da Márcia como proprietários. Isso é crime, né? Crime federal, dona Tiana. Falsificação de documento público. Dá de 2 a 6 anos de prisão. Mas Milton não havia terminado. Segundo, sua filha não sabe de nenhum desses empréstimos. Consegui confirmar isso através de uma conhecida minha que trabalha no banco. Márcia jamais assinou qualquer documento de garantia. Como ele conseguiu fazer isso sem ela saber? Aparentemente, ele tem acesso às contas dela e falsificou algumas assinaturas. Mostrei os documentos para um perito em grafoscopia. É um conhecido meu. Ele confirmou. Pelo menos 5 assinaturas são forjadas. A cada revelação, minha indignação se transformava em algo mais frio e calculista. Daniel não era apenas um genro desrespeitoso. Era um criminoso que estava destruindo minha família por dentro. E tem mais, Milton continuou. Consegui rastrear os gastos dele através de um detetive particular. Nos últimos 6 meses ele apostou 347 mil em sites de jogos online. Perdeu praticamente tudo. 347 mil reais. Em jogos. Enquanto reclamava que eu gastava muito sabão em pó. Dr. Milton, eu quero que o senhor entenda uma coisa. Minha voz saiu mais firme do que havia soado em meses. Esse homem não só me expulsou da minha própria casa. Ele está roubando minha filha, forjando documentos em meu nome e destruindo o patrimônio que levei 40 anos para construir. Eu entendo perfeitamente, dona Tiana. Então agora, eu quero que o senhor me ajude a fazer Daniel Santos descobrir o que acontece quando alguém mexe com uma família mineira. Milton se inclinou para a frente. Que senhora tem em mente? Respirei fundo. Era hora de revelar o plano que estava amadurecendo na minha cabeça desde a descoberta dos empréstimos. Primeiro, quero reaver minha casa legalmente. Com despejo judicial, oficial de justiça, tudo direitinho. Isso é fácil, a senhora tem todos os direitos. Segundo, quero que isso aconteça de surpresa. Que Daniel não tenha tempo de preparar desculpas ou esconder evidências. Também é possível. E terceiro, aqui eu parei, saboreando o momento. Quero que aconteça no dia do aniversário dele. Milton piscou. Aniversário? 23 de abril. Daniel faz 43 anos. Todo ano ele faz uma festa grande na minha casa, para os amigos.
Churrasco, cerveja, música alta. Ele adora ser o centro das atenções. A senhora quer que este despejo aconteça durante a festa de aniversário dele? Exatamente. Sorri pela primeira vez em semanas. Quero que ele seja humilhado na frente dos mesmos amigos, que sempre riram das suas piadas sobre velhas encostadas. Quero que ele sinta o mesmo constrangimento que me fez sentir. Milton ficou em silêncio por um momento, processando. Depois, um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele. Dona Tiana, em 30 anos de advocacia, nunca tive um caso de justiça poética tão elegante. Então o senhor topa? Topo não. Eu vou adorar fazer isso. Saímos dali com um plano detalhado. Milton cuidaria de toda a parte legal, mandado de despejo, oficiais de justiça, documentação. Eu cuidaria da parte psicológica, continuar fingindo que estava quebrada e dependente, para que Daniel não suspeitasse de nada. Mas antes de sair, Milton fez uma pergunta que me fez parar. Dona Tiana, a senhora tem certeza de que quer ir até o fim? Porque isso vai acabar com o casamento da Márcia. Ela vai descobrir tudo sobre Daniel de uma vez só. Pensei na minha filha, na mulher doce que criara, que agora estava casada com um criminoso, e nem sabia. Pensei nas mentiras, nas dívidas, no futuro destruído que a esperava se Daniel continuasse livre para agir. Dr. Milton, disse finalmente, às vezes proteger quem amamos significa quebrar a ilusão em que elas vivem. Márcia merece saber com quem está casada. Foi naquele fim de semana, sozinha na pensão, que a velha Sebastiana morreu completamente. No lugar dela nasceu uma mulher que eu nem sabia que existia dentro de mim. Sábado de manhã, recebi uma ligação de Márcia. A voz dela estava estranha, meio embargada. Mãe, você tem certeza de que está bem nessa pensão? Por que, filha? É que, sei lá, me deu uma culpa danada. Você sempre cuidou da gente, e agora está morando num quarto alugado. Por um momento, quase desabei. Quase contei tudo. Quase disse, filha, essa pensão é no prédio que eu possuo. Eu tenho mais dinheiro que vocês dois juntos, e seu marido é um criminoso. Mas não disse. Ó, filha, não se preocupa comigo não. Tô bem, juro. Inclusive, encontrei umas amigas aqui da pensão. Tamo sempre conversando, jogando dominó. Mentira. Eu estava planejando a destruição do casamento dela, com a frieza de um general, preparando guerra. Que bom, mãe. E olha, eu conversei com o Daniel. Ele disse que talvez no futuro, quando a gente estiver mais estabelecido, você pode voltar. No futuro. Quando estiverem mais estabelecidos. Com o dinheiro da venda da minha casa e o que sobrasse das apostas do seu marido criminoso. Ah, que bom saber disso, filha. Ele até falou que no aniversário dele, dia 23, você pode vir na festa, para mostrar que não tem mágoa. O aniversário. Perfeito. Claro, filha. Vou ficar muito feliz em comemorar com vocês. Desliguei o telefone e senti uma transformação física acontecer. Meus ombros se endireitaram. Meu queixo se ergueu. As mãos pararam de tremer. No lugar dela estava uma mulher que construíra um patrimônio milionário, que sobrevivera a décadas de machismo e desprezo, que criara uma filha sozinha após enviuvar. Uma mulher que não ia deixar um parasita destruir tudo que levara uma vida inteira para construir. Passei o domingo fazendo algo que não fazia há anos, planejando estratégias de negócios. Porque era isso que minha vingança era, no fundo. Um projeto empresarial, com cronograma, recursos, objetivos mensuráveis e resultados esperados. Objetivo principal: rever minha propriedade e expor Daniel como criminoso. Objetivos secundários: proteger Márcia das dívidas dele. Documentar todas as evidências dos crimes. Garantir que ele não conseguisse prejudicar mais ninguém. Cronograma: recursos necessários. Dr. Milton, oficiais de justiça, evidências coletadas, e a arma mais poderosa de todas, a total surpresa de Daniel. Na segunda-feira, testei minha nova personalidade. Liguei para o banco e marquei uma reunião com o gerente. Disse que precisava organizar melhor minhas aplicações. O gerente, Sr. Eduardo, me recebeu com aquela condescendência típica de quem acha que idoso não entende de dinheiro. Dona Sebastiana, a senhora tem certeza de que quer mexer nos investimentos? Estão rendendo bem. Eduardo, minha voz saiu firme e direta. Eu construí esse patrimônio durante 40 anos. Acho que sei o que estou fazendo. A mudança no tratamento foi imediata. Ele se endireitou na cadeira, parou de falar devagar, como se eu fosse surda, e começou a me tratar como a investidora experiente, que eu sempre fui. Em 2 horas, reorganizei minhas aplicações para garantir liquidez imediata. Se Márcia precisasse de ajuda financeira após a separação, e ela ia precisar, eu estaria pronta. Na terça, testei minha frieza emocional. Encontrei por acaso com Daniel no supermercado. Ele estava no corredor de bebidas, enchendo o carrinho com cerveja importada. Cerveja cara, comprada com o dinheiro de empréstimo feito com minha casa como garantia.
Oi, Daniel. Minha voz saiu perfeitamente controlada. Ele se virou, visivelmente desconfortável. Oi, dona. Sebastiana. Como você está? Bem. E a senhora? Ótima. Aliás, muito obrigada pelo convite para seu aniversário. Já tô até pensando no presente que vou dar. Ele forçou um sorriso. Ah, não precisava. Imagina. Vou dar um presente que você nunca vai esquecer. Saí do supermercado sabendo que havia passado no teste final. Consegui olhar nos olhos do homem que me expulsou de casa e falar sobre presentes, sem demonstrar nenhum resquício da raiva que sentia. Era isso. A Vingadora havia nascido oficialmente. Naquela noite, sozinha no quarto da pensão, abri uma garrafa de vinho que guardava há anos. Um chato brasileiro, que José comprara para comemorar nossa aposentadoria conjunta. Brinquei sozinha. José, amor, você não vai acreditar no que nossa filha se meteu. Mas pode ficar tranquilo. Sua Tiana vai resolver tudo. E pela primeira vez desde a expulsão, dormi profundamente. A partir da terceira semana de abril, comecei a implementar o que eu chamava de Operação Aniversário. Cada movimento foi calculado para parecer inocente, mas na verdade estava posicionando as peças para o checkmate final. Primeiro passo: estabelecer minha nova situação para todos do bairro. Terça-feira, 4 de abril, encontrei acidentalmente com Dona Lourdes da padaria. Ela era a maior fofoqueira da região, uma informação espalhada por ela chegava em 80% das casas em menos de 24 horas. Ai, Dona Tiana, como a senhora está? Soube que teve uns problemas em casa. Assumi a expressão mais constrangida que consegui. Ah, Dona Lourdes, foi melhor mesmo sair, não queria dar trabalho para os meninos. Mas onde a senhora tá morando? Numa pensãozinha ali no Floresta. Nada luxuoso, mas dá para uma velha como eu. Suspirei dramaticamente. O Daniel até disse que talvez no futuro eu possa voltar, quando eles estiverem mais estabilizados financeiramente. O anzol estava lançado. Dona Lourdes mordeu completamente. Estabilizados? Mas o Daniel não ganha bem na empresa de seguros? Ah, ele ganha sim, mas sabe como é, né? Casa nova, prestações, cartão de crédito. Jovem de hoje gasta muito. Amizades e prestações. Jovem de hoje gasta muito. Usou que eles fosse revelar um segredo. Inclusive, ele comentou que teve que fazer uns empréstimos para reformar a casa. Coitado, tá trabalhando tanto. Era mentira em cima de mentira, mas cada palavra foi escolhida estrategicamente. Em 2 dias, o bairro inteiro estaria comentando sobre os empréstimos do Daniel e sobre como eu era compreensiva com as dificuldades dele. Segundo passo, estabelecer minha presença inofensiva na casa. Durante aquela semana, comecei a aparecer na casa em horários específicos. Sempre quando o Daniel não estava, sempre com desculpas plausíveis. Buscar roupas de inverno, pegar um medicamento esquecido, levar um doce para Márcia. Cada visita era uma oportunidade de observação. Vi as contas em atraso empilhadas na mesa da cozinha. Vi Daniel chegando em casa cada vez mais tarde, sempre com cheiro de álcool. Vi Márcia fingindo que estava tudo bem, mas com aqueles olhões de quem estava perdendo o sono. Mãe, você não acha o Daniel meio estranho ultimamente? Ela perguntou a uma dessas visitas. Estranho como, filha? Sei lá, nervoso. Fica mexendo no celular o tempo todo. Sai sem explicar onde vai. Outro dia achei os papéis do banco que ele escondeu quando me viu chegando. Era a oportunidade perfeita para plantar suspeitas. Mas eu me contive. Não podia parecer que estava investigando. Ah, filha, homem é assim mesmo. Seu pai também ficava meio secreto quando tinha preocupação com o trabalho. Mas Márcia não estava convencida. É, talvez. Mas às vezes parece que ele tá escondendo alguma coisa. Terceiro passo: testar os limites da paranoia de Daniel. Na sexta-feira daquela semana, salsa teriyaki, lá, e deitei pra casa no horário que sabia que só ele estaria lá. Daniel? É a Sebastiana. Desculpe incomodar. O que foi? A voz dele estava tensa, impaciente. É que eu tava mexendo nos meus papéis aqui na pensão e achei os documentos antigos da casa. Sabe aquelas escrituras velhas, essas coisas? Você acha que posso jogar fora ou tem alguma importância? Silêncio do outro lado, silêncio longo demais. Que tipo de documento? Ah, sei lá, uns papéis amarelados com selo, essas coisas que o José guardava. Tem até uns rabiscos dele nas margens. Sebastiana, é melhor você não jogar nada fora. Às vezes esses papéis antigos são importantes para declaração de renda, essas coisas. Ah, tá bom, então vou guardar tudo. Desliguei sabendo que havia plantado semente perfeita de ansiedade. Daniel ia passar o fim de semana se perguntando exatamente quais documentos eu tinha, se eu sabia alguma coisa, se deveria se preocupar. Quarto passo: confirmar minha participação na festa. No domingo, liguei para Márcia com a voz mais animada que consegui fingir. Filha? Ah, é? O quê? É surpresa.
mas prometo que é uma coisa que ele vai lembrar para o resto da vida. E não era mentira. Daniel ia mesmo lembrar daquele aniversário para o resto da vida. Que legal, mãe. Ele vai ficar feliz. E olha, você tem certeza de que quer vir? Vai ter bastante gente e vai rolar churrasco, música. Imagina, filha, não perco a festa do meu genro por nada. Inclusive, posso chegar mais cedo para ajudar a organizar. Pode sim, vem umas 2 da tarde. A festa começa às 5. Perfeito. Eu estaria lá quando o oficial de justiça chegasse às 4h30. Ia poder ver a cara de Daniel, quando descobrisse que a velha inútil era a verdadeira dona da casa, onde ele reinava como dono. Naquela noite, liguei para Dr. Milton para confirmar os últimos detalhes. Tudo certo, dona Tiana. O mandado está pronto, o oficial confirmou o horário. Às 4h30 em ponto do dia 23. E se ele tentar impedir o oficial? Não pode. É ordem judicial. Se ele tentar impedir, pode ser preso por desacato. Perfeito. Desliguei o telefone e olhei pela janela da pensão. Lá embaixo, na rua, a vida normal de Belo Horizonte seguia seu rumo. Carros passando, pessoas voltando do trabalho, crianças brincando na calçada. Em 6 dias, a vida de Daniel Santos ia virar de cabeça para baixo. E pela primeira vez em um mês, isso me dava uma satisfação profunda e sombria. A velha Sebastiana nunca imaginaria que seria capaz de planejar a destruição de alguém com tanto prazer. Mas a nova Sebastiana estava descobrindo que tinha um talento natural para a vingança. A semana do aniversário foi um masterclass em manipulação psicológica. Cada dia, escalei um pouco mais a pressão sobre Daniel, sempre mantendo a aparência de inocência total. Segunda-feira, 18 de abril. Passei na casa para buscar umas vitaminas que havia esquecido. Daniel estava na sala, mexendo nervosamente no notebook. Quando me viu, fechou a tela rapidamente. Oi, Daniel. Desculpe incomodar de novo. Tudo bem. Mas a voz dele estava tensa. Que vitaminas? Umas para pressão alta que deixei no banheiro. Fiz uma pausa calculada. Nossa, você tá com uma cara de preocupado. Tudo certo? Tá tudo normal. Que bom. Porque eu tava conversando com a dona Lourdes, e ela comentou que ouviu uns rumores sobre dificuldades financeiras na vizinhança. Gente sem fazer empréstimo, essas coisas. Falei pra ela que era fofoca, que vocês estão super bem. Vi o sangue drenar do rosto dele. Rumores? Ah, bobagem de vizinha fofoqueira. Você sabe como é o pessoal daqui, né? Qualquer coisinha vira boato. Sorri docemente. Ainda bem que é mentira, né? Daniel assentiu, mas pude ver o suor se formando na testa dele. Terça-feira. Liguei na hora do almoço, quando sabia que ele estaria comendo sozinho. Daniel, você pode me tirar uma dúvida? Fala. É sobre umas contas que chegaram aqui na pensão. Parece que tem os boletos que vieram no meu nome. Mas com o endereço da casa aí. Você sabe o que pode ser? Silêncio absoluto. Depois, que tipo de conta? Uma do banco, outra de uma financeira. Sei lá, deve ser erro do correio. Você quer que eu leve aí pra vocês darem uma olhada? Não, quer dizer, não precisa. Deve ser propaganda mesmo. Pode jogar fora. Tem certeza? Porque tem os números grandes aqui. Pode jogar fora, Sebastiana, é lixo. Não eram contas reais, eu havia inventado tudo. Mas a reação de Daniel confirmou que ele estava usando meu nome em documentos financeiros. Exatamente o que Dr. Milton suspeitava. Quarta-feira. Encontrei, por acaso, com ele no estacionamento do supermercado. Oi, Daniel. Ele estava claramente tentando evitar contato visual. Oi? Você tem uns minutinhos? Queria conversar sobre uma coisa. Vi o pânico nos olhos dele. Sobre o quê? Ah, é que ontem eu estava organizando os papéis do José e achei umas coisas interessantes sobre a casa. Tive documentos antigos. Queria mostrar pra você, pra ver se tem alguma importância. Que tipo de documento? Umas escrituras velhas, os papéis do cartório. Tem até uns carimbos que eu nunca tinha visto. Você entende dessas coisas de imóvel? Daniel estava visivelmente suando agora. Eu posso dar uma olhada depois. Ótimo. Inclusive, você acha que seria legal eu levar esses papéis na festa de sábado? Assim a gente pode olhar junto com calma. Não, de novo, alto demais. Quer dizer, festa não é lugar pra falar de documento, né? Deixa para depois. Verdade. Então depois da festa a gente conversa. Saí dali sabendo que Daniel ia passar os próximos 3 dias em paranoia total. Não sabia exatamente o que eu tinha descoberto, mas sabia que era algo suficientemente perigoso para derrubar as mentiras dele. Quinta-feira. O golpe de misericórdia. Liguei para Márcia, na hora que sabia que Daniel estava por perto. Filha, preciso te contar uma coisa engraçada. O que foi, mãe? Você lembra daquele advogado seu pai, Dr. Milton? Silêncio. Provavelmente Daniel havia parado tudo para escutar. Lembro.
Pois é, ele me ligou ontem. Disse que achou uns papéis antigos do José no arquivo dele e quer me devolver. Documentos importantes da época que vocês compraram a casa. Ah, que legal. Ele até falou uma coisa interessante. Disse que se eu quiser, ele pode dar uma organizada em toda a documentação da casa, para deixar tudo certinho, que às vezes tem uns detalhes legais que a gente não sabe. Mãe, isso é necessário? Sei lá, filha. Ele disse que é sempre bom conferir essas coisas. Inclusive, ele quer marcar uma reunião comigo na semana que vem, para explicar direitinho. Quando liguei, tinha certeza absoluta de que Daniel estava em pânico total. A menção ao advogado, aos documentos importantes, a reunião na semana que vem. Tudo isso junto criava a impressão de que eu estava descobrindo coisas e que tinha ajuda profissional. Sexta-feira, véspera do aniversário. Liguei uma última vez. Daniel, só para confirmar, posso chegar às 2 mesma manhã? Pode. A voz dele estava rouca, cansada. Que bom, tô até ansiosa para dar o presente. É uma surpresa muito especial. Sebastiana, você tem certeza de que quer vir? Vai ter muita gente, vai ser meio bagunçado. Era a primeira vez que ele tentava me desencorajar de participar da própria festa, que havia me convidado. Sinal de que estava desesperado. Imagina, Daniel não perderia por nada. Aliás, vai ser um aniversário inesquecível. Naquela noite, dormi melhor do que havia dormido em um mês. Amanhã, Daniel Santos descobriria que subestimar uma mineira, de 70 anos, havia sido o maior erro da vida miserável dele. Sábado, 23 de abril. Dia do julgamento. Acordei às 6 da manhã, com uma clareza mental que não sentia há anos. Era como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente estivessem encaixando perfeitamente na minha mente. Tomei um banho demorado, escolhi uma roupa discreta, mas elegante, uma blusa azul marinho que José sempre dizia que ficava bonita em mim, e preparei uma pequena bolsa com os documentos essenciais, a escritura original, meus extratos bancários e uma cópia do mandado de despejo que Dr. Milton havia me entregado na véspera. Às 9 da manhã, liguei para confirmar com Milton uma última vez. Tudo certo, dona Tiana. O oficial José Roberto vai chegar exatamente às 4h30. Ele é um profissional experiente. Vai saber lidar com qualquer resistência. E se Daniel tentar alguma coisa? Ele não vai poder fazer nada. O mandado é definitivo, e você tem todos os direitos legais. Se ele tentar impedir, pode ser preso. Perfeito. Às 10, fiz algo que não fazia há meses. Fui ao salão de beleza. Dona Tiana. Pois é, filha. Hoje é um dia especial. Festa de aniversário do meu genro. Pedi um penteado simples, uma maquiagem leve. Queria estar apresentável para o momento mais importante dos últimos 10 anos da minha vida. Às 2 da tarde, peguei um Uber até a casa. Minha casa. O motorista, um rapaz jovem, foi simpático durante o trajeto. A senhora vai numa festa? Vou sim. Uma festa muito especial. Que bom, a senhora parece animada. Estou mesmo. Vai ser uma festa que ninguém vai esquecer. Quando o carro parou na frente da casa, senti uma mistura estranha de nostalgia e determinação. Ali estava meu lar de 15 anos. O jardim que eu havia plantado, a cerca que José consertou 3 vezes, a varanda onde tomávamos chimarrão nos fins de tarde. Em 2h30, eu estaria de volta ao meu lugar de direito. Márcia me recebeu na porta com um abraço apertado. Mãe. Também estava com saudade, filha. Daniel apareceu atrás dela, tentando sorrir. Mas eu conhecia aquela expressão. Era a cara de quem havia passado uma semana inteira sem dormir direito. Oi, Sebastiana. Que bom que você veio. Imagina, não perderia o aniversário do meu genro favorito por nada. Passei as próximas 2 horas observando Daniel como um biólogo observa uma espécie de extinção. Ele estava visivelmente nervoso, verificando o celular a cada 5 minutos, sussurrando no telefone, quando achava que ninguém estava vendo. Os convidados começaram a chegar às 3h30. Os mesmos amigos de sempre, o mesmo churrasco de sempre, a mesma música de sempre, mas havia uma tensão no ar que só eu sabia de onde vinha. Dona Sebastiana, Rodrigo, o primo de Daniel, veio me cumprimentar. Como a senhora está? Soube que mudou de casa. Ah, mudei sim, para uma coisa mais adequada para minha idade. E como está sendo? Muito educativa. A gente aprende muito sobre as pessoas quando muda de situação, né? Rodrigo riu, sem entender a ironia. Ele era um dos que mais ria das piadas de Daniel sobre velhos inúteis. Em meia hora, ia descobrir quem realmente era inútil naquela história. Às 4 da tarde, fui até Daniel, que estava na churrasqueira tentando parecer descontraído. Daniel, posso falar contigo um minutinho? Ele quase derrubou a cerveja. Claro. Nos afastamos um pouco dos convidados. Eu queria te agradecer. Agradecer? Por tudo. Por ter me acolhido todos esses anos, por ter me ensinado coisas importantes. Daniel me olhou com desconfiança.
Que tipo de coisas? Ah, sobre confiança, sobre família, sobre justiça. Sorri docemente. Você me ensinou que às vezes as pessoas não são o que parecem ser. Eu não entendi. Vai entender em breve. Voltei para junto dos outros convidados. 4h20. 10 minutos para o show começar. Daniel estava claramente agoniado agora. Andava de um lado para outro, falava alto demais, ria de piadas que nem tinham graça. Os amigos começaram a perguntar se ele estava bem. Tô ótimo, por que não estaria? 4h25. 5 minutos. Sentei numa cadeira na varanda, de onde tinha vista perfeita para a rua. Os convidados estavam espalhados entre o quintal e a casa, todos descontraídos, comendo, bebendo, comemorando. Ninguém sabia que estavam assistindo aos últimos 5 minutos de Daniel Santos, como dono da casa. Às 4h30 em ponto, um Corolla branco parou na frente da casa. O oficial de justiça José Roberto desceu do carro com a postura profissional de quem já havia feito isso 1000 vezes. Terno cinza, pastas de couro, expressão séria. Mas o que mais me chamou a atenção foi o silêncio súbito que se espalhou pela festa quando os convidados viram um homem, claramente oficial, se aproximando da casa. Que será que esse cara quer? Ouvi alguém sussurrar, sim. Daniel havia parado no meio da churrasqueira, espeto na mão, olhando fixamente para o portão. Mesmo de longe, pude ver o exato momento em que a realidade começou a se formar na mente dele. José Roberto tocou a campainha. Márcia foi atender, com aquela cara de quem não entende o que está acontecendo. Boa tarde, procuro o Sr. Daniel Santos. É meu marido. Tem algum problema? Preciso entregar uma documentação judicial. Ele está em casa. Foi nesse momento que senti a adrenalina tomar conta do meu corpo. 70 anos de vida e nunca havia sentido uma excitação tão intensa. Era melhor que café, melhor que chocolate, melhor que qualquer sensação física que eu conhecia. Daniel se aproximou devagar, como se caminhar mais lentamente pudesse adiar o inevitável. Eu sou Daniel Santos. Tenho um mandado de despejo para entregar ao senhor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 23 convidados e nem o barulho de respiração. A música que tocava no som da casa de repente pareceu alto demais, inadequada demais. Despejo? A voz de Márcia saiu estranha, quase irreconhecível. José Roberto abriu a pasta e retirou o documento oficial. Mandado de despejo por ocupação irregular de imóvel. O proprietário legal requer a desocupação imediata. Daniel pegou o papel com mãos trêmulas. Vi os olhos dele percorrendo o documento, procurando alguma saída, algum erro, alguma brecha. Mas isso não pode estar certo. Essa casa é nossa. Segundo a documentação que tenho aqui, o imóvel pertence à senhora Sebastiana Ferreira da Silva. A senhora está presente? Esse era meu momento. Me levantei da cadeira, com toda a dignidade que consegui reunir, e caminhei até o portão. Cada passo era uma pequena vitória, cada metro percorrido era a distância entre a humilhação que sofri e a justiça que estava por vir. Sou eu, Sebastiana Ferreira da Silva. O oficial me cumprimentou respeitosamente. A senhora confirma que é a proprietária legal deste imóvel? Confirmo. Foi quando o inferno explodiu. Como assim proprietária? Daniel gritou, com uma voz que nem parecia mais humana. Essa casa é nossa. Calma, senhor. José Roberto manteve o tom profissional. Todos os documentos foram verificados. A escritura está em nome da senhora Sebastiana, viúva de José Ferreira, desde 2008. Márcia me olhou com uma expressão que misturava choque, confusão e medo. Mãe, o que está acontecendo? Respirei fundo. Era hora de tirar a máscara definitivamente. O que está acontecendo, filha, é que sua mãe nunca foi a velha, dependente que vocês achavam que eu era. Daniel estava lendo e relendo o mandado, como se as palavras pudessem mudar por magia. Isso não é possível. Você não tem dinheiro para contratar advogado. Você não tem. Não tem o quê, Daniel? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não tenho inteligência, não tenho direitos, não tenho recursos. Os convidados estavam imóveis, assistindo a melhor novela de suas vidas se desenrolar ao vivo. Vocês têm 48 horas para desocupar imóvel. José Roberto continuou. Caso contrário, a remoção será feita com o auxílio da força policial. 48 horas? Márcia estava começando a chorar. Mãe, eu não entendo nada. Como assim a casa é sua? Por que você nunca disse? Era a pergunta que eu esperava há um mês. Porque, filha, eu quis proteger vocês. Quis proteger você de saber que seu marido é um jogador viciado que pegou empréstimos ilegais, usando esta casa como garantia. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo que o anterior. Quis proteger você de saber que ele falsificou minha assinatura em documentos bancários.
Daniel estava com o rosto completamente branco. Quis proteger você de saber que o homem com quem você está casada planejava vender esta casa para pagar dívidas de apostas online. Isso é mentira. Ela tá louca. Foi quando tirei da bolsa a pasta que havia preparado com tanto carinho. Mentira, Daniel. Estes extratos bancários são mentira? Estes comprovantes de empréstimo são mentira? Estas conversas impressas do seu WhatsApp sobre apostas são mentira? Espalhei os documentos sobre a mesa de plástico onde estava o bolo de aniversário. Evidências concretas, indiscutíveis, devastadoras. E então pronunciei as palavras que estava esperando um mês para dizer: Feliz aniversário, Daniel. Este é meu presente, a verdade. O que aconteceu nos 15 minutos seguintes foi como assistir a um castelo de cartas desmoronar em câmera lenta. Daniel tentou negar tudo óbvio. Gritou que os documentos eram falsos, que eu estava mentindo, que tinha inventado tudo para me vingar dele. Mas cada palavra que saía da boca dele só o afundava mais. Sebastiana, você está louca. Erro número 1. Admitir publicamente que me via como financeiramente dependente. Daniel. Minha voz saiu calma, quase maternal. Você realmente achou que uma mulher que trabalhou 40 anos ao lado de um empresário não saberia lidar com dinheiro? Mas você nunca disse que tinha recursos. Erro número 2. Admitir que baseou suas ações na falsa percepção da minha vulnerabilidade. Eu nunca disse que não tinha, Daniel. Você simplesmente assumiu. E sabe por quê? Porque para você, idoso só pode ser duas coisas: coitado ou estorvo. Os convidados estavam assistindo tudo boquiabertos. Rodrigo, que sempre ria das piadas do primo sobre velhos parasitas, estava visivelmente desconfortável. Márcia pegou os extratos bancários que eu havia espalhado e começou a ler. Viu o exato momento em que ela entendeu a magnitude das mentiras do marido. Daniel, estes empréstimos, 275 mil? Quando você fez isso? Eu ia te contar. Quando você ia me contar, quando perdesse a casa? Márcia estava começando a ficar histérica. E essa conversa aqui sobre apostas? 15 mil reais? 15 mil reais. Era doloroso ver minha filha descobrindo tudo de uma vez. Por um momento, quase me arrependi da forma como escolhi revelar a verdade. Mas então lembrei da conversa que ouvi na varanda, das risadas dele sobre minha suposta miséria, da forma como planejava vender minha casa para cobrir suas trapaças. Márcia, disse suavemente, você precisa saber de mais uma coisa. Ela me olhou com olhos vermelhos de lágrimas. Estes empréstimos foram feitos usando documentos falsificados. Sua assinatura foi forjada. Você nunca autorizou nenhum deles. Foi quando Daniel perdeu completamente o controle. Chega, você vai me pagar por isso. Mas José Roberto, o oficial de justiça, interceptou Daniel antes que ele chegasse perto de mim. Senhor, qualquer agressão contra a proprietária do imóvel será reportada à polícia. Sugiro que mantenha calma. Calma, calma. Essa louca destruiu minha vida. E foi aí que pronunciei a frase que havia ensaiado durante semanas. Eu não destruí sua vida, Daniel. Eu apenas tirei a máscara da mentira que você construiu. Sua vida já estava destruída. Você só não tinha percebido ainda. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Rodrigo, que se aproximou devagar. Daniel, cara, isso tudo é verdade. Daniel olhou ao redor, vendo os rostos dos amigos, a expressão de desprezo começando a se formar nos olhos de cada um deles. Pessoas que o admiravam, que invejavam sua vida estável, que riam junto quando ele diminuía os outros. Vocês não entendem. Mentindo, roubando, falsificando documentos? Márcia havia parado de chorar e agora estava furiosa, apostando o dinheiro da nossa casa. Eu ia parar. Eu ia devolver tudo. Com que dinheiro, Daniel? Perguntei, genuinamente curiosa. Com o dinheiro da venda da minha casa? Ele não respondeu. Porque não havia resposta. José Roberto olhou para o relógio. Preciso concluir a entrega do mandado. Vocês têm até segunda-feira, meio-dia, para desocupar o imóvel. Qualquer pertence que permanecer após este prazo será considerado abandonado. Era oficial. Daniel Santos tinha 48 horas para sair da minha casa. O momento da verdade completa chegou quando Márcia, ainda segurando os documentos bancários, me fez a pergunta que eu sabia que viria. Mãe, se você sempre teve dinheiro, se a casa sempre foi sua, por que deixou ele me expulsar? Por que fingiu ser dependente? Era a pergunta mais difícil de responder, porque exigia que eu admitisse algo que nem eu mesma gostava de reconhecer. Por que filha ter certeza do caráter das pessoas ao meu redor antes de revelar a minha situação real? Caráter? Márcia, quando você tem recursos, todo mundo ao seu redor quer alguma coisa. Filhos pedem dinheiro emprestado, genros sugerem investimentos, vizinhos aparecem com emergências. Eu quis saber como vocês me tratariam se achassem que eu não tinha nada para oferecer.
Daniel fez um barulho que era meio riso, meio desespero. Então isso foi um teste? Foi uma observação, Daniel. E você passou com nota 0. Rodrigo, que até então havia ficado calado, se aproximou. Cara, deixa eu entender. Você expulsou sua sogra da própria casa dela? Eu não sabia que era a casa dela. Isso justifica? A voz de outro convidado, Carlos, se juntou à conversa. Mesmo que não fosse a casa dela, que tipo de homem põe a sogra na rua? Era exatamente o que eu esperava que acontecesse. O julgamento social de Daniel, pelos próprios amigos. E essas apostas, mano? Rodrigo continuou. 347 mil? Você perdeu um apartamento inteiro apostando? Eu? Eu ia recuperar. Daniel, interrompi suavemente. Posso te fazer uma pergunta? Ele me olhou com raiva, mas assentiu. Em algum momento, durante estes 8 anos que convivemos, silêncio. Alguma vez você me agradeceu pela comida que eu cozinhava? Pela limpeza que eu fazia? Pelos 86 mil que depositei na conta da Márcia, durante estes anos, para ajudar com as despesas? Márcia deixou escapar um grito abafado. 86 mil? Isso mesmo, filha. Durante 7 anos, toda vez que seu marido reclamava dos meus gastos, eu colocava dinheiro extra na sua conta. Dinheiro que ele gastava alegremente, achando que vinha do trabalho dele. Daniel estava pálido agora. Eu não sabia. Claro que não sabia, porque você nunca se interessou em saber de onde vinha o dinheiro. Só se importava em gastá-lo. José Roberto, que havia ficado observando toda a cena com interesse profissional, consultou o relógio novamente. Senhora Sebastiana, preciso que confirme. A senhora deseja que eu proceda com alguma ação adicional, ou a entrega do mandado é suficiente por hora? Era minha deixa para o golpe final. Na verdade, Dr. José Roberto, tem mais uma coisa. Tirei da bolsa um segundo envelope. Daniel Santos também precisa ser notificado sobre um processo por falsificação de documentos que será aberto na segunda-feira. O sangue drenou completamente do rosto de Daniel. E Márcia, olhei para minha filha. Você vai precisar de um advogado para se proteger das dívidas dele. Felizmente, eu posso pagar um. Mãe, filha, seu casamento acabou hoje. Não porque eu quis, mas porque você está casada com um criminoso. Um homem que mentiu, roubou, falsificou documentos e ainda teve a audácia de me humilhar publicamente. Olhei ao redor para todos os convidados, pessoas que durante anos me viram como a sogra chata, a velha dependente, o fardo que Daniel carregava generosamente. Agora vocês sabem a verdade sobre quem é quem nesta família. Daniel tentou um último recurso. Sebastiana, a gente pode conversar, resolver isso em família? Ri. Foi a primeira risada genuína que dei em um mês. Daniel, você me ensinou uma lição muito valiosa sobre família. Me ensinou que família não é quem divide sangue contigo, mas quem te respeita. E você nunca me respeitou. Mas eu posso mudar. Pode mesmo. Pode começar saindo da minha casa em 48 horas. O final da festa de aniversário de Daniel Santos foi, sem dúvida, o mais educativo da história do bairro. Um por um, os convidados começaram a se despedir. Mas não sem antes fazer seus comentários finais, comentários que Daniel teria que carregar pelo resto da vida. Cara, que vacilo, disse Marcos, um dos amigos mais antigos. Expulsar a sogra da própria casa dela. Isso não se faz, mano. E mentir para a esposa sobre empréstimos, adicionou Fernanda, esposa do Carlos. Márcia, se você precisar de alguma coisa, a gente tá aqui. Um por um, o círculo social de Daniel estava se dissolvendo. As mesmas pessoas que riam das suas piadas sobre velhos inúteis, agora o viam como o que ele realmente era. Um homem pequeno, desonesto e covarde. Rodrigo foi o último a partir. Antes de sair, se aproximou de Daniel. Primo, você cagou nisso, de um jeito que nem sei como te ajudar. A dona Sebastiana estava certa o tempo todo, e você? Você foi um babaca completo. Quando o último convidado saiu, restamos apenas nós 4. Eu, Márcia, Daniel e José Roberto, que estava finalizando a documentação. Mãe, Márcia disse, a voz ainda embargada, eu preciso te pedir desculpa. Por quê, filha? Por ter deixado ele te tratar mal, por ter acreditado que você dependia da gente. Você não tinha como saber, Márcia. Eu escolhi esconder minha situação real. Mas eu deveria ter defendido você. Independente de dinheiro ou casa, você é minha mãe. Merecia respeito. Foi nesse momento que senti uma pontada de algo que não esperava. Arrependimento. Não pelo que fiz com Daniel. Ele mereceu cada segundo da humilhação. Mas por ter posto minha filha no meio de uma guerra, que era entre mim e ele. Filha, você vai ficar bem. Financeiramente, emocionalmente, de todas as formas. Eu vou garantir isso.
E eu? Daniel finalmente encontrou coragem para falar. O que vai ser de mim? Olhei para ele, realmente olhei, talvez pela primeira vez desde que nos conhecemos. Vi um homem de 43 anos que havia construído sua vida inteira sobre mentiras e agora estava vendo tudo desmoronar. Senti. Nada. Daniel, você tem 43 anos. Tem saúde, tem capacidade de trabalhar, tem tudo o que eu não tinha quando você me pôs na rua. Juventude. Mas onde vou morar? Como vou pagar as dívidas? Da mesma forma que você achou que eu ia resolver meus problemas quando me expulsou, se virando. José Roberto terminou de guardar os papéis. Senhora Sebastiana, está tudo finalizado. O prazo de 48 horas está contando a partir de agora. Depois que ele saiu, ficamos os três em silêncio. O churrasco estava esfriando na grelha, as cervejas esquecidas sobre a mesa, os restos da festa espalhados pelo quintal. Márcia, disse finalmente, você pode ficar na casa comigo pelo tempo que quiser. É sua casa também. E eu? Daniel perguntou de novo. Você tem 48 horas para encontrar um lugar. Mas Sebastiana. É Dona Sebastiana para você. Minha voz saiu cortante. Depois de 8 anos de desrespeito, você perdeu o direito de me chamar pelo nome. Daniel olhou para a Márcia, procurando apoio. Mas minha filha estava olhando para as próprias mãos. Márcia, você vai ficar com ela? Márcia, você vai ficar com ela? Márcia levantou o rosto e vi nela uma determinação que não via há anos. Daniel, eu vou ficar onde sempre deveria ter ficado, do lado da minha mãe. E assim terminou o aniversário de 43 anos de Daniel Santos. Sem bolo, sem parabéns, sem presentes, a não ser o presente que eu havia prometido dar a ele. A verdade sobre quem realmente mandava naquela casa. Quando o sol se pôs naquele sábado, eu estava de volta ao meu lar. E Daniel Santos estava descobrindo o que significava não ter onde cair morto. A ironia poética estava completa. São 2h15 da manhã de domingo, 24 de abril de 2023. Estou sentada na varanda da minha casa. O mesmo lugar onde, há exatamente um mês, Daniel me expulsou carregando 2 malas e um coração partido. Hoje, ele saiu daqui, carregando sua arrogância destroçada e uma lição que vai durar para o resto da vida. Deveria estar feliz, né? Deveria estar comemorando. Afinal, consegui tudo o que queria. Recuperei minha casa, expus as mentiras de Daniel, protegi minha filha de um futuro financeiro desastroso. A justiça foi feita. A vingança foi completa. Então, por que estou aqui, 3 da manhã, sem conseguir dormir? Talvez porque vingança, mesmo mais justa, deixe um gosto amargo na boca. Não é doce como imaginam nos filmes. Não é libertadora como prometem os livros de autoajuda. É vazia. Como comer um doce que parece delicioso, mas quando você morde, percebe que é só açúcar sem sabor. Durante 2 meses, planejei cada detalhe da humilhação de Daniel. Calculei cada palavra, cada gesto, cada momento da revelação. Foi como montar um quebra-cabeça gigante, onde cada peça era uma pequena crueldade psicológica. E quando todas as peças se encaixaram, o que restou? Um homem destruído, um casamento acabado e uma família despedaçada. Não se enganem. Daniel mereceu. Mereceu cada segundo de vergonha, cada olhar de desprezo dos amigos, cada real de dívida que vai ter que pagar sozinho. Homem que humilha idoso, que mente pra esposa, que falsifica documentos. Esse tipo de gente não merece piedade. Mas minha Márcia não mereceu descobrir que estava casada com um criminoso, na frente de 23 pessoas. Não mereceu ter seu mundo desabando durante uma festa de aniversário. Não mereceu carregar a culpa de ter me deixado ser maltratado durante anos. Ontem, depois que Daniel fez suas malas e saiu de casa, para onde? Não sei nem quero saber. Márcia e eu ficamos sozinhas pela primeira vez em 8 anos. 2 mulheres tentando entender o que havia sobrado dos escombros. Mãe, ela disse, ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar. Você me odeia? Por que eu te odiaria, filha? Por eu ter deixado ele te maltratar. Por eu ter acreditado que você era dependente. Por eu não ter defendido você. Olhei para minha filha, minha menina de 36 anos, que de repente parecia ter 15 de novo, e senti meu coração se partir. Porque a verdade é que sim, uma parte de mim estava magoada com ela. Uma parte de mim esperava que ela tivesse percebido sozinha que algo estava errado. Que tivesse questionado por que eu dependia deles, mas nunca pedia nada. Que tivesse notado como Daniel me tratava, quando achava que ela não estava vendo. Márcia, você foi manipulada por um homem muito convincente durante 8 anos. Não é culpa sua. Mas enquanto falava, me perguntava, será que não é mesmo? Será que uma filha não deveria proteger a mãe, independente das circunstâncias?
Será que o amor filial não deveria ser mais forte que a influência de um marido? Essas são as perguntas que me mantêm acordada às 3 da manhã. A verdade é que minha vingança foi perfeita demais, cirúrgica demais, devastadora demais. Eu não apenas derrotei Daniel. Eu o destruí completamente. E no processo, me transformei em algo que nem eu mesma reconheço. Durante 2 meses, me tornei uma pessoa capaz de manipulação psicológica refinada. Capaz de mentir olhando nos olhos. Capaz de calcular cada palavra para causar máximo dano emocional. Capaz de orquestrar a humilhação pública de alguém com a frieza de um assassino profissional. Essas habilidades não desaparecem depois que você as usa. Elas ficam ali, adormecidas, esperando a próxima oportunidade. E isso me assusta. Quem é a Sebastiana que existe agora? A vítima vulnerável que era antes de março? A vingadora implacável que planejou a destruição de Daniel? Ou algo novo, algo que nasceu da fusão dessas duas personalidades? Ontem, quando Márcia perguntou se podia continuar morando comigo, minha primeira reação não foi maternal. Foi calculista. Pensei. Ela está sozinha agora, vulnerável, precisando de apoio. É a oportunidade perfeita para ter controle total sobre ela. Esse pensamento durou menos de 1 segundo, mas foi suficiente para me assustar. Porque a mãe amorosa em mim jamais pensaria assim. Só a vingadora pensaria. E se eu conseguir transformar Daniel numa pessoa paranoica e Daniel conseguiu me transformar numa pessoa calculista? Quem realmente ganhou nessa guerra? A casa está silenciosa agora. Márcia está dormindo no seu antigo quarto, o mesmo quarto que ela dividiu com Daniel durante 8 anos. Amanhã, ela vai ter que decidir se quer morar aqui comigo, se quer tentar reconstruir a vida sozinha, se quer me perdoar por ter escondido quem eu realmente era durante tanto tempo. E eu vou ter que decidir se conto para ela sobre os outros 2 apartamentos que possuo, sobre os 2,3 milhões da poupança, sobre o fato de que ela nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro na vida. Ou se mantém alguns segredos. Porque agora eu sei o poder que existe em controlar informações. Sei como é delicioso ter cartas na manga que ninguém suspeita que você possui. Essa é a parte mais assustadora da vingança. Ela não te ensina apenas a destruir seus inimigos. Te ensina a manipular todo mundo ao seu redor. E uma vez que você aprende, não consegue mais aprender. Termino meu chá olhando para a rua, onde Daniel andou durante 8 anos achando que era o dono do pedaço. Amanhã, outras pessoas vão passar por aqui, cumprimentar a dona Tiana com respeito, sem saber que estão falando com uma mulher que descobriu ter um talento natural para a guerra psicológica. Será que vou usar esse talento de novo? Será que alguém mais vai cometer o erro de me subestimar? Honestamente, espero que não. Porque agora eu sei do que sou capaz. E isso me dá poder. Mas também me dá medo de mim mesma. São 6 da manhã agora. O sol está nascendo sobre Belo Horizonte, e eu finalmente estou pronta para falar diretamente com vocês que me ouviram até aqui. Vocês querem saber se valeu a pena? Não, não me arrependo. Se faria tudo de novo. A resposta é: sim, valeu a pena. Não, não me arrependo. E sim, faria tudo de novo, só que dessa vez seria ainda mais eficiente. Porque a única coisa pior que ser desrespeitada é aceitar o desrespeito calada. Útil enquanto pode trabalhar, cuidar dos netos, ajudar com as despesas. Mas no momento em que envelhece demais, fica doente demais, ou simplesmente estorva demais, vira fardo. Quantas de vocês já ouviram genros reclamando da sogra que come demais? Quantas já viram filhos contando os dias para herdar a casa dos pais? Quantas já presenciaram famílias inteiras tratando idosos como crianças incapazes? Eu cansei de ser tratada como quantidade desprezível na equação da vida dos outros. E descobri que a melhor defesa contra o desprezo é o que eu chamo de invisibilidade estratégica. Deixar as pessoas subestimarem você. Deixar elas acharem que você é mais fraca, mais pobre, mais dependente do que realmente é. Porque quando elas baixam a guarda, você pode ver quem elas realmente são por dentro. Daniel me ensinou isso sem querer. Durante 8 anos, ele me mostrou sua verdadeira face, porque achava que eu não tinha poder para fazer nada a respeito. Se eu fosse rica e independente desde o começo, ele teria fingido ser respeitoso. Teria mentido sobre sua natureza até o dia da minha morte. Mas como achava que eu era indefesa, ele revelou o monstro que vivia dentro dele. Agora eu pergunto para vocês. Quantos Daniels existem nas suas famílias? Quantos parentes, genros, noras, sobrinhos estão só esperando vocês ficarem vulneráveis para mostrarem quem realmente são? A resposta vai assustar vocês, mais do que imaginam. Porque nossa sociedade ensina que idoso deve ser grato por qualquer migalha de atenção. Que deve aceitar desrespeito em troca de moradia.
que deve fingir não ouvir as piadas maldosas em troca de apoio da família. É mentira. Idoso que construiu patrimônio durante uma vida inteira de trabalho não deve nada para ninguém. Idoso que criou filhos, pagou escola, sustentou família não é peso para a sociedade. Idoso que acumulou experiência e sabedoria não é estorvo que precisa ser tolerado. Somos a geração que construiu o Brasil moderno, que trabalhou sem férias, sem 13º garantido, sem todos os direitos que os jovens de hoje têm, que criou filhos com menos recursos e mais dificuldades do que qualquer geração anterior. E não vamos aceitar ser descartados como lixo só porque nossa pele enrugou e nossos cabelos embranqueceram. A vingança que executei contra Daniel não foi só pessoal, foi simbólica. Foi a vingança de todos os idosos brasileiros que são maltratados todos os dias por famílias ingratas e sociedade desrespeitosa. Mas aqui vai meu aviso final. E prestem atenção porque isso pode salvar a família de vocês. Se vocês têm pais idosos, tratem eles com respeito. Não porque eles merecem caridade, mas porque eles merecem dignidade. Não perguntem quanto dinheiro eles têm. Isso não é da conta de vocês. Não tratem eles como crianças incapazes. Eles criaram vocês, lembram? Não façam planos para a herança enquanto eles estão vivos. Isso é desumano. E principalmente, não subestimem a inteligência de uma pessoa só porque ela tem 70, 80, 90 anos. Porque a geração que sobreviveu à ditadura, à hiperinflação, a 5 planos econômicos diferentes, não é composta de pessoas ingênuas. Somos sobreviventes. E sobreviventes sabem se defender. Se vocês são idosos ouvindo isso, minha mensagem é diferente. Parem de aceitar migalhas. Parem de fingir gratidão por tratamento que deveria ser básico. Parem de esconder seus recursos por medo de incomodar a família. Vocês construíram este país. Merecem respeito, não caridade. E se não receberem esse respeito voluntariamente? Bem, vocês acabaram de ouvir como consegui-lo à força. Daniel Santos hoje está morando num apartamento de 1 quarto, no centro de Belo Horizonte, pagando aluguel de R$ 800 com dinheiro de freelas que consegue fazendo. Perdeu o emprego na empresa de seguros. Afinal, ninguém quer funcionário com histórico de falsificação de documentos. Perdeu os amigos, que não querem ser associados a alguém que maltrata idosos. Perdeu a esposa, que descobriu estar casada com um criminoso. E perdeu a ilusão de que podia pisar em quem quisesse sem consequências. Márcia está bem. Vai continuar morando comigo pelo tempo que quiser. Está fazendo terapia para elaborar o trauma de ter descoberto que viveu 8 anos numa mentira. E está aprendendo a valorizar a mãe que quase perdeu por causa de um homem que não valia nem os sapatos que ela usava para pisar nele. Quanto a mim, bem, voltei a ser Sebastiana Ferreira da Silva. Proprietária de 4 imóveis em Belo Horizonte, investidora com mais de 2 milhões em aplicações, mãe, avó e agora, vingadora, aposentada. Porque uma coisa que aprendi nessa história toda é que a vingança, quando bem executada, é um prato que se serve apenas uma vez. Daniel nunca mais vai esquecer o que acontece quando alguém mexe com uma mineira de 70 anos. E qualquer outro, Daniel, que aparecer na minha vida já vai saber. Dona Tiana não é mais a velha indefesa que costumava ser. Agora, o que vocês vão fazer com essa história que ouviram? Vão tratar melhor os idosos ao redor de vocês? Vão repensar a forma como veem a terceira idade? Ou vão continuar achando que pessoa mais velha é automaticamente mais fraca? A escolha é de vocês. Mas lembrem-se, todo mundo envelhece. E quando vocês chegarem nos 70, 80 anos, vão querer ser tratados com respeito ou com desprezo? Porque o que vocês plantam hoje, vão colher no futuro. E no Brasil, terra onde a paciência do mineiro é lendária. Há sempre alguém mais esperto esperando o momento certo para ensinar uma lição que nunca vai ser esquecida. Boa sorte!